Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. A minha entrevistada de hoje será Paula Borges Fernandes, que é engenheira e consultora ambiental, pós-graduanda em Direito Ambiental e Agrário e proprietária da PBF Agroambiental. E o tema da nossa entrevista será compensação de reserva legal. Paula, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar meu convite. Prazer divino. Você é tão jovem, eu achei que ia conversar com uma senhora, com tanto currículo que você tem, com tanta coisa, e de repente me vem uma jovem como esta. Me fala um pouco de você, do seu trabalho e também da PBF Agroambiental. Bom, Divino, nosso trabalho começou em 2020, né? A PBF Agroambiental, ela nasceu em 2020, no município de Cachoeira Alta, extremo sudoeste goiano. Nós somos, sim, uma empresa jovem, né? Atendemos aí o pessoal na área de consultoria ambiental, tratamos a parte de licenciamento ambiental, outorgas de recursos hídricos, temos atingido números bastante consideráveis, assim, de satisfação dos nossos clientes, né? Nesses 2 anos aí de atuação no mercado. Me conta por que você abriu a empresa em Cachoeira Alta. Você é daí de Cachoeira Alta? Sim, somos aqui de Cachoeira Alta. Atendemos o estado inteiro, Goiás, todo o estado de Goiás e algumas regiões fora de Goiás também. Temos cliente hoje na Bahia, em São Paulo, Mato Grosso, não estamos limitados só a Goiás, não. Somos filhos de Goiás, nascidos aqui, né? Uma empresa recém-nascida, mas temos clientes fora do estado também. Parabéns, parabéns. É muito bom ver pessoas que são aqui do nosso meio, trabalhando fora, fazendo sucesso fora. Isso é muito importante. Paula, você já citou aí um pouco dos trabalhos que a sua empresa realiza, mas vamos falar um pouco mais deles. Quais são as áreas em que vocês auxiliam os produtores rurais na regularização de documentos ambientais? Bom, Divino, nós atuamos com licenciamento ambiental, outorgas, né, autorização para uso da água, na irrigação, na piscicultura. Atuamos também no setor de energias renováveis, através do tratamento de resíduos agropecuários para produção e geração de energia elétrica. Atuamos no setor mineral também, na mineração, e gestão da água também, gestão ambiental rural também, trabalhos específicos para o produtor rural. Toda a parte de regularização ambiental a gente faz. E essa é uma área que tem crescido muito, tem havido bastante demanda, né? Bastante demanda. O produtor, cada dia que passa, ele está mais atento aí ao mercado e mais atento também, mais preocupado em trabalhar de acordo com a legislação ambiental para não ter nenhum contratempo, trabalhar tranquilo, produzir sossegado. Acho que uma coisa que as pessoas precisam de entender é que o produtor rural ele tem essa preocupação porque a nossa legislação ela é muito rigorosa, não é, Paulo? Sim, nós temos uma legislação moderna, porém rigorosa, que não dá muita abertura assim para que seja feito algo que vá prejudicar o meio ambiente e as gerações futuras lá na frente. Não que isso vai travar o desenvolvimento sustentável, muito pelo contrário. É uma legislação que trabalha a favor do produtor rural e que sim, ela prioriza o desenvolvimento sustentável, produzir, porém respeitando o meio ambiente, né? Produzir e preservar. E por mais que essa legislação seja rigorosa, os clientes, principalmente lá de fora, continuam exigindo cada vez mais, né? Por exemplo, a Europa, para comprar produtos do Brasil, sempre uma exigência muito grande, né? Sim, sim, e agrega valor também lá fora, né? Com certeza absoluta. Bom, mas sobre compensação de reserva legal, que é o nosso tema de hoje, para aqueles produtores que não possuem a reserva em sua propriedade, existe uma solução, Paula? Existe solução, sim.
ele pode fazer a compensação dessa reserva. Existem várias maneiras dele compensar essa reserva. Hoje eu vou falar aqui no programa aquelas mais comuns e que têm dado melhores resultados que a gente aplica mais no dia a dia aqui dos nossos clientes, que é a compensação através de aquisição de novas áreas, né, extrapropriedades, e também doação em parques dentro de unidades de conservação. Perfeito. No Brasil, o Código Florestal ele aponta que todo produtor rural deve manter em sua propriedade um percentual de reserva legal que vai variar aí entre 20% até 80%, dependendo do bioma. Eu gostaria que você explicasse por que essa variação de 20% a 80%, é uma variação muito grande. Sim, essa variação, Divino, ela acontece porque cada bioma tem as suas características específicas. Característica de vegetação, característica de fauna, de flora. Por exemplo, aqui em Goiás, no nosso bioma, no Cerrado, é muito comum o fruto do pequi, o pequizeiro, né? Lá em Amazonas já é o açaí. Então, as características são diferentes. Quanto maior a biodiversidade de fauna e de flora, maior será esse percentual cobrado e exigido por lei, né? Então, eles visaram essa diferença de percentual de acordo com a biodiversidade de cada bioma. Tá, então só para que o nosso ouvinte que não é familiarizado com o tema entenda. Aqui nós estamos no bioma cerrado. Cerrado. No bioma cerrado, são 20%, é isso? 20% de reserva legal obrigatório por lei. Então, por exemplo, se a pessoa tem 100 hectares de chão, ele tem que deixar 20 hectares de mata que ele não pode desmatar, ele não pode mexer, é isso? Exatamente, não pode desmatar, reserva é reserva, tem que estar fechada, tem que estar cercada. O gado, por exemplo, no caso de um produtor de leite, o gado não pode entrar ali dentro daquela reserva, né? Não pode ter acesso, mesmo que seja uma passagem, não pode ter acesso, tem que estar cercada e manter esses 20% de acordo com o que é exigido. E de preferência, se tiver uma mina d'água ali dentro, ele cuidar direitinho. Sim, fazer o fechamento ali, o cercamento dessa nascente, né? Isso daí vai gerar benefícios até para ele mesmo lá no futuro. Ele vai ser aquele produtor de água também que tem a nascente reservada e tem mais água na sua fazenda. Não vai correr risco de escassez. É interessante as pessoas entenderem o seguinte, que o produtor é obrigado a deixar essa reserva e ele não recebe por deixar essa reserva, né? Quer dizer, ele não tem um dinheiro que entra por deixar, pelo menos já tem acontecido aí algumas modalidades novas e tal. Mas até então ele sempre teve que deixar esses 20%, mas sem receber nada por isso e ainda tendo que cuidar, né? Exatamente. Ele não recebe, assim, vamos dizer, financeiramente, mas esse Isso. ganho ambiental vai retornar para ele no futuro. De que maneira? De que maneira? Ele não vai correr risco de ter uma escassez de água dentro da propriedade dele, por exemplo. Ele não vai ter risco de ocorrer erosões na propriedade dele. Risco tem também, claro, mas vai ser bem menor do que se ele não tivesse nada, nem 1% de reserva preservada dentro da propriedade dele. Eu estou te instigando a falar um pouco mais sobre isso, exatamente porque as pessoas precisam de entender que o produtor, na sua essência, ele é um preservacionista, né? Preserva muito mais do que nas cidades, né? Porque muitas vezes a gente cobra muito do homem do campo e na cidade a gente não tem aquele cuidado com as nascentes, não tem aquele cuidado com os rios, acaba poluindo muitas vezes os córregos, né? Polui as nascentes e corta as árvores que tem na porta das casas e cobra que o produtor rural preserve lá na fazenda, não é mais ou menos isso? Isso mesmo. Olha que eu não estou querendo colocar a cidade contra o campo, não, hein? De maneira nenhuma, tá bom? Não, imagina, mas é isso mesmo. E o importante de frisar dessa legislação nossa também, ô Divino, a maioria do pessoal não tinha conhecimento ainda que o Brasil é um dos únicos, é o único país com código florestal, né, com maior área de preservação, um dos maiores do mundo. Nenhum outro país tem essa legislação que a gente tem, que cobra e que exige que tenha, cada propriedade tenha a sua área de reserva. Isso é único aqui do Brasil.
Uma coisa que tem acontecido muito, Paula, é a abertura de novas áreas para a agricultura, né? Principalmente em algumas regiões nossas aqui, onde ainda existe aquela criação extensiva de gado, né? Como a terra acabou ficando muito cara, a agricultura está com um custo cada vez maior. O que tem acontecido é que nessas áreas onde tinha apenas gado, está entrando também a agricultura. É o que a gente chama de abertura de novas áreas, né? Se o produtor não tiver essa área de reserva na propriedade para a abertura de novas áreas de cultivo e criação dos bovinos também, como é que ele faz? Se ele não tiver, Se o produtor não tiver essa área de reserva na propriedade para essa abertura de novas áreas, tá? E bom, para a é criação de aí que bovinos também, entra a como é que ele faz? compensação, né? Ah, tá. É aí que entra a compensação. O que ele pode fazer para regularizar essa falta, esse déficit de reserva? Adquirindo uma nova área fora da fazenda dele para compensar a reserva que ele não tem. Então, ele vai primeiro procurar um profissional especializado, né? Vai tratar de resolver todas as dúvidas dele. Esse profissional, no caso, nós fazemos esse serviço, vai orientar ele a disponibilidade de áreas para doação dentro de parques, dentro de unidade de conservação. Ele vai comprar, ele vai adquirir essa nova área e vai regularizar tudo isso perante o cartório, né? Ele vai sair dali já com o CAR dele retificado, com a certidão nova já inclusa essa área adquirida, já averbada essa nova reserva extra propriedade, para ele não ter nenhum contratempo lá no futuro com o órgão ambiental. Deixa eu tentar esclarecer um pouquinho melhor isso aí, tentar entender um pouquinho melhor. Eu estou, por exemplo, em Rio Verde. Sim. Aqui já é difícil de comprar terra hoje em dia, as terras são muito caras, muito escasso, quase não tem. Então, digamos que eu tenho uma área, né, que eu tinha ali tenho ainda uma certa pastagem, mas eu quero transformar isso em lavoura, vou colocar meu gado ali num cantinho menor e tal, e eu não tenho condições eu não tenho essa reserva aqui. Eu tenho que comprar no município de Rio Verde mesmo, ou eu posso achar essa área em uma outra localidade. Vou pegar um exemplo aqui aleatório, em Cachoeira Alta, em Caiapônia, e até em regiões onde a terra é um pouco mais barata. É possível ou não? Essa área de compensação tem que ficar dentro do meu município. Não especificamente dentro do município. O que vai contar na hora de você fazer a aquisição dessa nova área é o bioma. Você pode sim adquirir essa área em outro local, desde que seja o mesmo bioma. Por exemplo, se eu tenho um déficit de reserva no bioma cerrado, eu preciso compensar no mesmo bioma, no cerrado. Eu não posso adquirir uma área lá do bioma da Amazônia para fazer compensação no bioma cerrado. Então, desde que seja no mesmo bioma, eu posso sim adquirir essa área em uma outra localidade, que não seja especificamente o meu município de localização da propriedade. Mas, por exemplo, o bioma cerrado, ele abrange outros estados, como Minas Gerais. Eu poderia adquirir essa área dentro do bioma cerrado, mas em outro estado, por exemplo, Minas Gerais? Sim. Essa possibilidade, ela existe, então. Sim. Perfeito. Uma outra coisa que eu quero entender, e aqui na nossa região, principalmente na sua região, é muito comum, as áreas de APPs, né, que até o pessoal usa muito para as áreas próximas ao lago para fazer rancho e tal. Aqui já não é tão comum, mas tem os rios, lógico, tem área de APP também. Essa área de APP, ela pode ser contada como área de reserva, ou ela é contada como área de reserva, ou não? Divino, o ideal é que ela não seja contada como área de reserva, é o certo. Porém, nada impede por lei que ela seja compensada. Por exemplo, se você tem uma fazenda, Divino, e ali você precisa dos 20% de reserva, você não tem, você tem 15%, e você complementa 5% com reserva, com APP? Pode, não tem nada que vá te impedir. O que acontece quando você faz esse tipo de procedimento, complementar a reserva com APP, é que você vai ficar engessado.
O órgão ambiental... Me explica isso melhor aí, se ficar engessado. Deixa eu entender. O órgão é o seguinte, engessado no sentido de não poder solicitar nenhum tipo de limpeza de pastagem, nenhum tipo de desmatamento, nada. Nada que vai interferir na vegetação. Por quê? Eu disse engessado porque o órgão ambiental, ele entende que se o produtor não tem os 20% de reserva que ele é obrigado a ter, ele precisou complementar essa área de reserva com a APP, como que ele ainda vai pedir para fazer uma limpeza de área, um desmatamento, sendo que nem reserva legal suficiente ele não tem. Então, é nesse sentido que o produtor fica engessado. Ele não tem mais ali, não pode entrar com nenhum pedido para limpeza de área, para desmatamento, nada. Mas é possível, por exemplo, o produtor utilizar essa APP para complementar a reserva dele e futuramente ele comprar uma área fora, colocar essa área como se fosse uma compensação e vir a utilizar um pouco da reserva que ele tem hoje? Sim, no futuro ele pode fazer isso sim. E aí o que a gente vai fazer é uma retificação no cadastro ambiental rural dele, que é o CAR, né? A gente vai corrigir essa área, tirar ela ali sobrepondo a reserva e fazer a regularização, complementando os 20%. Eu tenho muitos ouvintes que gostam do programa, gostam do tema, gostam do agronegócio, mas não têm muita intimidade. Eles são de outras áreas, mas gostam. Tem até a dona de casa, para você ter uma noção, que ouve aqui e que acha bacana para se sentir informado. Eu gostaria que você explicasse direitinho o que é esse tal desse CAR, que tanto se fala nele. O CAR é um cadastro ambiental rural. É um instrumento que o governo utilizou para cadastrar todas as propriedades do Brasil e assim poder monitorar mais de perto. O que consta nesse cadastro? Como é que ele é feito? Onde que ele é feito? O que precisa para fazer ele? Então, o que consta no CAR? A área da fazenda, né? Toda delimitada. As áreas de uso restrito, reserva legal e APP. Geralmente ele é feito por um profissional, pode ser um agrônomo, um topógrafo, né? Um agrimensor. E ele é feito direto no sistema do governo, que chama SICAR. E o que o produtor faz com esse documento? Ele serve em que casos? Onde é que ele vai usar isso? Principalmente, ele é um instrumento que é indispensável para todo produtor rural ter ele hoje. Ele veio também junto com a lei, com o Código Florestal. Mas o que impede dele não... qual vai ser o dano que ele vai ter se ele não tiver esse CAR? É a instituição financeira, principalmente. Além de órgãos ambientais, também governamentais. Se ele for solicitar, por exemplo, um custeio no banco, ele não consegue. Se ele não tiver o cadastro ambiental rural, onde a instituição vai acessar, vai ver lá as imagens de satélite da fazenda dele, vai monitorar, vai passar tudo ali de perto no satélite, ele não consegue esse custeio no banco, por exemplo. Isso é obrigatório ou é recomendado, esse CAR? Ele é recomendado, mas de certa forma obrigatório. Porque o produtor não consegue fazer nada hoje se ele não tiver um cadastro ambiental. Para você ter uma ideia, Divino, os pecuaristas, criador de gado, ele não consegue nem vender o gado se ele não tiver o cadastro ambiental rural. Quem vai comprar, quem vai transportar não aceita, nem fecha outro serviço se ele não tiver o cadastro ambiental rural. Eu sei que isso não é bem o tema que a gente deveria falar, não, mas eu acho que é importante a gente trazer esse tipo de informação. Só mais uma pergunta fora do nosso tema aqui. É fora, mas não está totalmente fora, está mais ou menos dentro também. Qual é a diferença do CAR e do georreferenciamento? Bom, o georreferenciamento e o CAR são complementares. A fazenda ela precisa ser georreferenciada para poder ter um CAR fidedigno. Entendi. Ela precisa ser demarcada, né, pelo profissional, pelo agrimensor que vai lá, faz todas as demarcações diárias para depois jogar tudo isso daí, todas essas informações reais dentro do sistema do CAR, que é o SICAR. Né? Muitos profissionais utilizam outras plataformas online, né? Pode ser feito? Pode, porque é um ato declaratório, na verdade, o CAR. Pode ser feito, mas
70% dos cadastros ambientais rurais feitos em Goiás hoje, eles foram feitos de forma incorreta, justamente por utilizar dessas plataformas online e não ir na fazenda direto ali, né, com o agrimensor, com o topógrafo, medir as áreas e cadastrar lá no sistema do governo valores reais. Né, não pegar só uma imagem de satélite, uma imagem daquele famoso Google lá, né? O pessoal gosta muito. É uma economia que pode trazer problema depois. Com certeza, com certeza. Ótimo. Uma outra duvidazinha aqui. Digamos que eu tenha 4 árvores que estão ali, eu precisava de tirar aquelas 4 árvores, estão me incomodando. Eu posso ir lá e meter o machado naquelas 4 árvores, então passar ali o motosserra, derrubar sem problema, ou não? Eu tenho que, digamos que eu seja um produtor rural, eu preciso de uma autorização para isso, como é que funciona? Precisa, o ideal é que você solicite a autorização para o corte de árvores isoladas. Assim você vai estar agindo dentro da lei, não corre risco de vir a ser multado, né? Por menor que seja essa limpeza que você vai fazer, esse corte que você vai fazer, o ideal é que você esteja regularizado. Muito Principalmente bom. se for comercializar essa madeira. Ah, é? Aí já muda de figura? Como é que é? Como é que funciona? Não é que muda de figura, fica um pouquinho mais, tem um agravante. Vamos dizer que tem um agravante, né? Que você corta sem autorização e ainda comercializa, você pode ser até multado, né? E, enfim, não vale a pena. É melhor trabalhar regularizado. Por exemplo, se ele for tirar essa madeira da fazenda, ele precisa também de uma autorização? Precisa de uma autorização. Se ele não pegar essa autorização e alguma fiscalização, encontrar esse caminhão com essa madeira, então, o que acontece com ele? Ele pode ser multado, dependendo do volume, ele pode responder nas 3 esferas, civil, criminal, né, e administrativa também. Dependendo do volume, é claro. Entendi. Dependendo da espécie, né? Se for uma espécie nativa, uma espécie protegida, de repente ele não tem conhecimento que é uma espécie protegida, né? Então é por isso. O que é uma espécie protegida? Em Goiás, por exemplo, o nosso pequizeiro, famoso pequizeiro, é uma espécie protegida. Não pode cortar pé de piqui? Pode, mas desde que você compense. A cada pé de piqui que você derruba, que você corta, você precisa compensar com plantio de 5 novas mudas de piqui. Eita! O que mais que é protegido? Não pode acabar com o piqui do Goiás, não, Ainda mais agora que tem o piqui sem espinho, agora que tem que proteger mesmo, né? Tem mais alguma espécie aí que você lembra, Paula? Tem várias espécies protegidas. Tem várias espécies. Muito bem. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui é o seguinte, é muito comum pegar fogo na área de reserva ou na área de APP, seja por imprudência ou muitas vezes esse fogo acontece até por um raio ou por uma rede de energia que passa próxima e pegou fogo na pastagem e, enfim, acaba queimando. O produtor ele tem responsabilidade sobre essa área que está queimando ou não? Olha, Divino, se por acaso vir a acontecer uma denúncia e foi comprovado que esse incêndio foi um incêndio criminoso provocado pelo próprio produtor, ele pode sim vir a responder criminalmente. Se for comprovado, né, o incêndio, a culpa desse produtor, se ele foi um incêndio provocado, ele pode sim responder criminalmente. Ok. Mais uma dúvida que eu tenho aqui. É possível fazer uma compensação por doação de área? Sim, é possível fazer essa compensação. Inclusive, a gente trabalha com banco de áreas. Nós temos um banco de áreas disponíveis para fazer essa doação. Explica para a gente como é que funciona esse banco de áreas. A nossa empresa, a PBF, trabalha em parceria com a Regenera, que é uma empresa especializada em compensação de reserva legal. A Regenera, ela possui um banco imenso de áreas dos diversos biomas, Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia, ela já tem esse banco de áreas disponíveis, ela já comprou, ela já adquiriu essas áreas. E ela tem essas áreas disponíveis para repassar, né, para quem tem esse déficit de reserva. Então, são áreas que a gente faz essa aquisição e
e doa para o Estado, de preferência dentro daquelas unidades de conservação. Então, esse produtor que tem esse déficit, ele deve procurar, né, um profissional, uma empresa especializada. Só alertar os ouvintes também que tem muitas empresas hoje, né, que têm promovido golpes em cima disso daí, têm vendido áreas que não existem, né, não existem na titularidade e não existe de fato, né, e muito produtor tem levado o golpe dessas empresas que vendem áreas fantasmas, né. O produtor vai ali, ele é iludido com uma oferta de baixo valor, ele vai e fala, não, eu preciso adquirir a reserva, às vezes eu nem vou utilizar mesmo, e o valor está muito em conta, então eu vou adquirir, né? Só que aí quando ele vai regularizar isso daí em cartório, ele vai ver que foi tudo maquiado, é uma documentação falsa, e daí o prejuízo já foi. Como é que o produtor pode fazer para se precaver contra isso? Olha, ele primeiramente ele precisa pesquisar bastante ali a empresa que ele vai realizar esse serviço, realizar essa compra, pesquisar o histórico dessa empresa, conversar, fazer um contrato, né? O contrato é importantíssimo. Hoje, só um exemplo para você, para os ouvintes também, a gente trabalha com a aquisição de áreas, esse produtor ele só vai nos pagar de fato o serviço, de fato, essa área, quando ele tiver com tudo regularizado, certidão nas mãos, escritura nas mãos e o CAR retificado em mãos. Isso também é até uma forma de garantir, né, que ele não vai levar um golpe, que ele possa ter mais confiança em adquirir essa área. Ele só vai pagar, ele só vai colocar a mão no bolso quando ele tiver com toda a documentação, tudo regularizado em mãos. Antes disso, nada. Ô Paulo, só para a gente finalizar, caso o produtor tenha sido notificado ou então autuado, ou até mesmo tenha tido a sua propriedade embargada pelo IBAMA ou então algum outro órgão ambiental, seja estadual, municipal, o que ele deve fazer? Bom, quando ocorre dele ser multado, autuado, notificado, primeira coisa, buscar uma assessoria jurídica e ambiental. Ele vai precisar dessa assessoria. Essa assessoria vai ajudar, vai orientar ele a fazer um acordo, né, com o órgão ambiental, vai instruí-lo o passo a passo que ele deve seguir a partir daquele momento. Vamos agendar também com ele, entre ele e o órgão ambiental, audiência para fazer esse acordo e fazer uma vistoria na área também, para ver se de fato é aquilo ali que foi notificado e autuado, está de acordo, né? Fazer o levantamento completo dessa área que foi notificada ou embargada, para poder regularizar. Paula, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado, você foi fantástica aqui, trouxe informações muito relevantes. Te agradeço imensamente, tenha um ótimo dia. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade e pela participação, viu? Gente, que show, hein? Que show esse bate-papo. Eu entrevistei hoje a Paula Borges Fernandes, que é engenheira e consultora ambiental e é pós-graduanda em Direito Ambiental e Agrário e é proprietária da PBF Agroambiental, lá em Cachoeira Alta, mas trabalha para o Brasil inteiro. E o tema da nossa entrevista foi compensação de reserva legal. Eu tenho certeza que você gostou desse vídeo, não gostou? Deixa um like, fala que gostou, deixa o seu comentário, fala se você entende um pouco desse assunto e compartilhe com pessoas que precisam dessa informação. Informação, conhecimento só tem importância, só é relevante quando é compartilhado. E, acima de tudo, você quer que eu continue com os vídeos? Então, se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você. E até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.